Sejam bem-vindos ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Estamos aqui hoje com a Marcele. Vamos falar sobre amamentação. Primeiramente, Marcele, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Se apresenta para o pessoal que não te conhece, por favor. Boa tarde, gente. Eu sou a Marcele, sou consultora de amamentação. Moro aqui em Santos. Sou casada, tenho 2 filhos, o Rafa de 11 e o Samuel de 7. E estou nessa missão aí de ajudar as mamães, né? Eu falo que eu estou nessa área aí desde de novinha, porque minha mãe era enfermeira, na verdade é enfermeira, e ela sempre trabalhou com bebê. E eu gostava muito de ver. Então, às vezes, eu ia no hospital e via já ela trabalhando com bebê na parte de berçário. E aí, de domingo, ela me levava e eu lembro que eu ficava num cantinho, sentada, vendo ela cuidando dos bebês. Isso há 20 e poucos anos atrás. E foi uma coisa que eu me apaixonei. Com 18 anos, eu me formei em técnica de enfermagem e comecei a trabalhar numa UTI neonatal. E de lá para cá, já nem sei quantos anos, não vou falar, né, para ninguém saber a minha idade, mas eu tenho trabalhado com bebê, né? Então eu sempre vi muito o sofrimento das mães. E eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo e trabalhei num grande hospital lá em São Paulo. Foi lá que eu me aprimorei nos cuidados na amamentação, né? Que eu peguei toda a bagagem e surgiu uma proposta de emprego para o meu marido aqui em Santos. E como eu vim na pandemia, eu comecei a trabalhar em outro hospital aqui na Baixada. Entrei para trabalhar no hospital e aí começou a surgir as mães. Mas como era na pandemia, eu não conseguia atender, porque ninguém queria receber em casa, né? E aí foi que começou uma outra chamar, e deu um estralo. Eu falei, vou fazer um Instagram para começar a tirar dúvidas, né? Nem tinha ainda na minha cabeça que eu poderia ser uma ferramenta de trabalho. Foi quando deu uma bombada, assim, e saí do hospital e comecei a atender de novo. Eu faço esse processo na casa, esse apoio, né? É mais um apoio também emocional. Porque hoje, o que eu vejo muito? O emocional delas elas ficam muito abaladas emocionalmente. Por quê? Porque os hormônios estão à flor da pele. E muda a vida da pessoa, né? Muda Completamente. total. Você fala assim, não vai mudar nada. É só um bebê. É não. só um bebê. É um bebê que nasce e uma mãe que nasce também, Só que eu, às vezes, eu sou a primeira visita que elas recebem em casa. Eu chego lá, elas estão com a olheira aqui, ó, na boca, assim, ó, não dorme, estão chorando, estão se sentindo culpada, é muita preocupação. Por quê? Porque eu sempre costumo dizer que no hospital não muda nada para elas ali, porque elas têm todo o suporte. 24 horas 24 ali, né? horas com as enfermeiras, com as pediatras passando, né? O bebê tá ali. Isso é mãe de primeira viagem, segunda, não muda, né? Porque cada gestação é diferente. É diferente. Quando elas vão para casa, a ficha cai, o bebê acorda para a vida, né? Porque até então eles dormem muito no hospital, e aí o bicho pega. Assim, eu chego de verdade. Muitas choram para mim porque não sabem como lidar com isso. Não sabem como. Entra em desespero, né? Desespero. No hospital, os seios não mudam, elas não sentem diferença. O bico não está machucado, porque o bebê ainda suga, mas suga pouco. Não é tão eficiente. Não, né? Não é, eles dormem muito, né? E o que eu vejo hoje muito? A mãe, ela se sente a única responsável pelo bebê, né? Então, ela não dorme, ela não escova os dentes, ela não come, ela fica ali o tempo inteiro para cuidar daquele bebê. Ela tem dificuldade em delegar e dividir funções, né? Porque senão ela se acha menos mãe. Ela acha que só ela pode fazer aquilo, né? E aí só ela faz bem feito. E aí chega a exaustão. Ela cansa demais e aí entra o desespero de pensar, eu não estou dando conta, né? Eu estou cansada, eu não vou dar conta desse bebê. O bebê, ele chora, o bebê, ele quer mamar o tempo inteiro. E ela acha que aquilo só acontece com ela, que é só ela que está vivendo aquilo. E aí começa a atrapalhar na amamentação. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a amamentação depende do emocional da mulher. Antes a gente, né, era muito superficial. Ninguém se falava tanto em amamentação como hoje. Ninguém falava também da dificuldade que tinha, né? O pessoal, você tá grávida? Parabéns, não sei o quê. É uma bênção, é isso, é aquilo. E ninguém fala essa exaustão que a mãe passa, sobre o que vai vir, né, depois. E, assim, acontece com todas, né? É que uma sabe resolver melhor que a outra. E tem a rede de apoio também, que é muito importante, né? A mãe, às vezes a avó, que estão ali, o irmão, tias, né? Que tem pai que é muito participativo, ajuda.
Só que a gente tem que pensar que tem mulheres que são sozinhas, Sim. né? Que às vezes ela e o marido. Eu já tive caso que era mãe solteira. Mãe solteira com mais sabe? criança Que em tem casa. outras crianças menores, já atendi, caso que foi bem difícil. Então, assim, tudo isso influencia, né? Só que elas acham que a amamentação é somente a boca do bebê e o bico, e não é. Vai muito Né? mais Vai além. muito mais além e, assim, mexe muito com o emocional. Eu diria que 80% é o emocional. Né? Uma mãe, elas costumam pensar muito no parto, né? Se preparem para o parto, pré-natal. E aí, quando chega a hora que o bebê nasce, o parto acontece um dia, em minutos aconteceu, né? O parto normal, cesárea acontece, só que vem todo depois, né? Os cuidados com o bebê, a amamentação, e muitas dúvidas. Elas às vezes me mandam pergunta assim, meu Deus, o bebê está dormindo, preciso acordar, olha, sabe, umas coisas Sim. assim. O que mais chega pra gente também é isso no Instagram. Elas mandam, ai, me preparei muito pro parto, mas eu não sabia que ia ser assim, a amamentação. Elas ficam desesperadas e não tem com quem conversar também, né? Não tem, porque assim, hoje na internet tem muita informação, Sim, mas muita informação é ruim, sim. né? Que o Google, o Dr. Google lá responde tudo, né? Mas Qualquer assim, um chega lá, coloca qualquer informação e você não sabe de onde vem, se é verdade, se não é. e aí, o que acontece muito? Uma informação errada na amamentação interrompe a amamentação. Com certeza. Né? Porque é muito mais além, né? A gente fala muito da chupeta, dos bicos, né? Tem muita pergunta sobre isso. Confusão né? de bicos. Confusão de bico, dá chupeta, não dá chupeta, o que eu faço? Hoje no mercado existem muitas coisas, né? Talvez na época da nossa avó não tinha tantas coisas para elas escolherem, né? Sim. Tinha que dar, ou era o peito, ou era o saquinho de leite A lá, né? Sim. Hoje existem muitas coisas, né? Uma coisa também que eu tenho notado nesse período que eu acompanho as mães, que no desespero elas acabam cometendo alguns erros e alguns erros graves, né? Por exemplo, dar o bebê delas para outra mãe amamentar. Isso não pode, gente. É bom deixar um alerta aqui. Não pode. Tem risco de infecção, de transmissão de sorologias e tudo mais, e não pode, né? Então, e eu sempre falo isso para elas, mas a maioria fala, olha, no desespero, minha cunhada estava amamentando o bebê dela, no desespero eu dei o meu para ela mamar. Por quê? Porque às vezes o bico está todo machucado, ou às vezes ela está na pojadura, o leite não desceu ainda, ela acha que ela não vai ter leite, porque está todo empedrado e o leite não está saindo. E aí elas falam para mim como se tudo bem. Aí eu falo, meu Deus, por que você fez isso? Não pode. É porque E aí elas não sabem, né, os não riscos. sabe, né? Por quê? Porque lá atrás as avós faziam isso. Sim. Eu até brinco com elas, eu falo assim, a amamentação, ela é tão difícil que lá nos tempos antigos, lá em 1600, o que as mulheres ricas faziam? Davam os bebês para as escravas amamentarem. As amas de leite, né? As amas de leite. Por quê? Porque você acha que era fácil amamentar? Você acha que era prazeroso? Não era. Então, Nunca foi fácil. isso veio de muito tempo atrás, né? Sim. Que as pessoas falavam isso. Hoje ainda mudou, tem muita coisa que ajuda, né? Só que, assim, a demanda do bebê, ela é pesada, né? Então, é isso que às vezes elas não entendem e o psicológico ainda não está preparado. A ficha vai caindo, né? Dia após dia, né? Dia após dias. E eu sempre falo isso para elas. Vai ter dias bons, vai ter dias difíceis, então todos os dias você tem que estar preparada para isso, né? Então, como você se prepara? Uma boa alimentação, dormindo, aproveita que o bebê está dormindo, não E limpar a casa e organizar. deixa isso para depois, né? Deixa o que o marido faz, tenta descansar e manter seu psicológico, ter uma saúde emocional para você aguentar pelo menos um mês aí, né? Porque é o primeiro mês que eu acho que é o mais difícil, né? Que Que é a aumenta adaptação muito, da a casa, da adaptação. mãe, do bebê, né? Como é que funciona a pojadura? A pojadura, O que nada que é mais assim a pojadura? É que elas têm muita dúvida que é a disso. descida do leite, né? Então, o que acontece? Primeiros dias é o colostro, né? Que é o leitinho mais rico que tem aí, que a gente fala que até a hora dourada, né? Que é importante o bebê mamar, é importante ele se alimentar, né? Desse leitinho. Depois mais ou menos no quarto dia que o bebê nasceu, o corpo ele começa a mudar, fazer a transição do colostro para o leite maduro, né? Mas o corpo ele ainda não entendeu quanto que o bebê vai mamar. E aí o que acontece? Desce muito, né? Mas uma quantidade muito grande. Então regula mais ou menos entre 15 dias, né? Tem mulheres que regula menos tempo, outras depende de cada mulher, mas tem mulher que fica com o leite vazando por muito tempo,
Isso é muito comum, né? E essa pojadura dói? Pojadura dói. A pojadura dói porque causa um desconforto na mãe, né? Por quê? Porque enche, o leite ele desce e ele fica nos alvéolos como se fosse em gel. E esse leite, ele desce e ele fica tudo paradinho aqui, porque se não acontecesse isso, ia ficar vazando o tempo inteiro. Sim. E aí, o que a mãe precisa fazer? Massagem, a massagem que a gente ensina. Muitos lugares hoje ensinam a fazer a massagem, né? O shake, que a gente faz assim. Então, fazendo isso, dilui esse leitinho, que está todo parado aqui, e a saída é mais fácil, né? Tanto na hora que o bebê vai pegar, sai mais fácil o leite para o bebê. E o bico também, às vezes o peito está muito cheio, o bico está muito duro. Quando o bebê vai pegar, ele recusa, dói muito na mãe, é aí que acaba fissurando, machucando. Então, ela fazendo, preparando o seio, o leite vai sair mais fácil do bebê, às vezes o bebê fica menos tempo no peito, porque está saindo fácil. E o que acontece muito? Eu sinto que eu tenho leite, está empedrado, mas não está saindo. Por quê? Porque não fez a massagem, elas não têm a técnica. Tem que preparar essa mama, né? Tem que preparar essa mama para o bebê mamar. Então, isso acontece muito. Hoje, eu acho que a grande dificuldade no início da amamentação é porque elas não sabem o que fazer. Tanto é que, quando eu faço a consultoria, eu começo na gestação, então eu explico tudo isso para elas, quando dá tempo, né, de pegar elas na gestação. Quando elas vão para o hospital, elas já sabem, elas estão prontas e não sofrem tanto, porque elas já sabem o processo do corpo, como que vai acontecer, a fisiologia, né? Então, elas sabem. No hospital, elas não ficam desesperadas, porque sabem que o leite ainda vai descer, que vai doer. E aí, quando que eu faço a visita? É justamente nesse período, entre 4º e 5º dia, que, para mim, que é quando acontece a pojadura. É o pior, é o mais delicado. Algumas têm febre, calafrio, né, a sensação que está com o corpo doendo. Então, nesse processo, é onde, às vezes, ou vai dar muito certo a amamentação, ou já começa a dar errado. Pelo psicológico também. E se ela não tem uma assistência, a chance de dar errado, do aleitamento é grande. Sabe por quê? Porque, às vezes, elas não conseguem marcar, por exemplo, uma pediatra na primeira semana, né? Então, a primeira semana é a mais difícil ali para ela. Elas saem do hospital e aí, às vezes, elas têm pediatra depois de 15 dias. E, às vezes, depois de 15 dias, muita coisa aconteceu. Sim. Né? Elas já deram fórmula, já deram chupeta, elas já deram bico. Então, assim, vai acarretando um abismo, vai puxando outro abismo, né? Porque elas não entendem, e aí quando vai para a pediatra depois de um mês... Já desmamou. Já desmamou. E é muito difícil, às vezes, reverter, porque o bebê já está acostumado. O período mais delicado, mais crítico, é na apojadura. Quais são, assim, as principais causas de fissuras e machucar o seio da mãe? Hoje, eu não sei o que vocês têm visto, né? Mas hoje é o freio na língua, porque tem muito bebê com freio na língua que acaba machucando, e a gente pode fazer laser, a gente pode acertar a pega, a gente pode acertar a posição, continua machucando. Eu costumo falar para elas que a amamentação, ela vai doer. No início ela dói, mas vai ter um período que vai passar. Agora, uma amamentação que está se prolongando aquele sofrimento, aquela fissura não fecha, né? Às vezes tá escoriado, alguma coisa está de errado aí. E hoje é o freio que o bebê nasce, às vezes muitos lugares acaba não vendo, passa batido isso. E a mãe também não saber preparar essa mama, né? E a mãe não sabe... É uma coisa, é um conjunto. É um conjunto. Né? A mãe não sabe, às vezes, posicionar, não sabe que o bebê tem freio, não sabe a quantidade de leite, que tem, às vezes, a pega do bebê não é nutritiva, é uma pega de conforto, porque ele não consegue fazer aquela pega nutritiva. Tenho pegado muito caso de freio. No hospital, eles acabam já vendo, né? E aí indica, só que o que acontece? Elas acabam tendo medo de fazer, porque elas acham que a frenectomia é uma coisa muito ruim para o bebê, muito dolorida. E, na verdade, é uma coisa simples que ajuda muito. Né? Depois que faz, são outros bebês. Quem não sabe o que é o freio que ela está falando, gente, é o teste da linguinha que é feito na maternidade. Então, todo bebê sai da maternidade praticamente com o teste. Tem que ver se o teste está alterado ou não. Uhum. E mesmo com um diagnóstico de teste normal, é bom avaliar depois no pediatra de novo, né? Sim, porque... Ou a consultora da amamentação encaminha pro... Geralmente é dentista, né? O odontopediatra que faz o... Não é uma cirurgia, gente. É só um cortezinho que faz nessa membraninha que tem embaixo da língua. É super tranquilo. Bem simples, sangra né? bem pouquinho, o bebê não sente dor. Eu falo para elas que depois vira uma afta, né? Sim. Então, assim, o bebê não em 3 esquece, dias já está cicatrizado. E, assim,
ajuda muito, né? Muito. Então, eu acho que isso vale a pena a gente sempre... Eu sempre estou falando... Ficar de olho, né? Ficar de olho, porque conheço mães que estão sofrendo, tá com o problema que o bebê tem freio, às vezes não acha, às vezes tem lugares que cobram muito caro para fazer esse procedimento e às vezes elas não têm condições, né? Vai muito além, né? Sim. É uma das coisas aí que hoje eu vejo que causa muita fissura, e causa mesmo. Porque o bebê, ele tá mamando errado. E falando em bebê mamando errado, a pega correta, que eu acho que as mães é uma coisa que elas têm que aprender antes do parto, já saber como é que é uma pega correta, as posições. Como que é a pega correta para ensinar o pessoal? A pega correta, eu sempre falo que não pode ter dor. Né? Esse é o princípio. Só que na cabeça delas, às vezes, eu trabalhei muito tempo em sala de parto e aí a gente posicionava o bebê. Por quê? Porque na sala de parto, às vezes, já faz a marca de pega. Já começa pegando errado. A mãe, às vezes, não está confortável. Ela acabou de sair, às vezes, de uma cesárea. Que a mãe está deitada ali. Está deitada, não consegue posicionar o bebê. Muitas das vezes é a enfermeira que coloca o bebê deitado ali na mãe e o bebê pega em qualquer lugar. E, às vezes, tem marca de pega na auréola. Então, aquela marca de pega, aquele roxinho que fica, já causa dor na mãe. Ali já começa. Aí o bebê pegou errado, a mãe tá na cabeça que a amamentação dói. E aí tá doendo, e ela tá deixando, porque ela fala, porque falaram que dói a amamentação, então vai doer. Sim. Só que já tá pegando errado. O que o bebê costuma fazer? O bebê gosta de sugar. E, às vezes, ele quer ficar só no bico. Por quê? Porque ele não tem uma ajuda, e ele precisa dessa ajuda para pegar toda a auréola, né? Então... pegar aqui. A auréola do bebê, a boca, né, do bebê tem que pegar toda a auréola. É impossível, às vezes a mãe tem uma auréola grande. Muito grande. É impossível o bebê, mas ele tem que conseguir pegar a maior parte. A parte de baixo da boquinha do bebê tem que abocanhar a maior parte aqui embaixo. E aí, em cima, às vezes, a mãe vai ver um pouquinho da auréola. Só que o que acontece? Quando o bebê pega o bico só, o bico não sai leite. E ele gosta de ficar ali no bico. E às vezes a mãe tá falando, a gente pergunta, tá sugando? Tá sugando. Mas ele está ali e ele não está se alimentando. Né? Então, quando o bebê ele faz a pega certa, quando ele consegue chegar na auréola, a auréola que vai ejetar o leite para fora para o bebê conseguir mamar. E aí, o bebê ele engata, a gente percebe que ele engata, ele faz uma sucção profunda, né? Eu vou fazer assim com a mão, né? E consegue se alimentar. Ele vai sair do peito todo molinho, com as mãozinhas abertas, mamou, né? O bebê que fica no bico só, às vezes ele fica 40 minutos e a mãe fala, nossa, ele está mamando bastante, está 40 minutos. Só tá sugando o bico e não está saindo leite. Ele sai nervoso, ele sai bravo, ele às vezes até dorme, mas ele dorme porque ele está cansado. Coloca no bercinho, daqui 5 minutos ele chora querendo mamar de novo. Aí a mãe não entende, fala, nossa, ele acabou de sair do peito. Por quê? Porque ele só pegou o bico. E vai ver o bico está todo machucado já. Então, tem que prestar atenção. Uma das coisas que a gente presta atenção na boquinha do bebê, não pode ter covinha. Eu sempre falo, tem covinha, tira e põe de novo. Não pode ter barulhinho de estalinho. Não pode. As avós falam, ai, que bonitinho, tá mamando. Olha, tá fazendo até barulhinho. Só que esse barulhinho tá errado. Não é esse barulhinho que a gente quer ouvir. E dor. Né? Uma das coisas aí é a dor que realmente, às vezes, se pega errado, elas sentem como se estivesse beliscando e vai ficando profundo até insuportável. Outra coisa é ouvir o bebê deglutir. Né? Eu brinco com elas que, quando você ouvir que parece que ele está tomando uma Coca-Cola gelada, que faz glu, 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 tá certo? Então, é uma das coisas que eu falo e eu brinco assim, para elas lembrarem, sabe? Porque, às vezes... você fala, chega no dia seguinte, ela não lembra metade das coisas que você falou. Porque é muita informação. É muita informação, né? É um novo mundo que elas começam a elas viver, né? Nunca ninguém sugou, né? Muitas nem sabem o que é amamentação. As mães costumam falar que amamentar dá sede. Dá sede mesmo? Dá sede. Dá sede e precisa beber água. Isso é fundamental, né? É fundamental porque seca, né? Eu falo, bebe mais de 2 litros de água por dia. Porque você vai precisar. E quanto mais água você beber, mais você vai ter uma produção de leite aí boa, né?
E como que as mães podem aumentar a produção de leite? Eu acho que isso também é uma coisa que elas ficam bem preocupadas, né? O que hoje a gente tem, né? O que acontece? Muitas mães, o problema é a produção de leite. Eu falo para elas assim, vocês já ouviram falar, a mãe passou nervoso, secou o leite? Isso a gente sempre ouviu. Todo mundo, acho e que já muito ouviu real, isso, né? Isso é muito verdade. Estresse, né? O estresse seca leite. Às vezes não seca, mas cai produção. Por vários motivos cai produção de leite. Não existe leite fraco, né? A gente sabe que não existe o leite fraco. Mas existe quantidade de leite. Uma mãe não é igual a produção de cada mãe. O que é a minha preocupação? Muitas mulheres têm prótese de silicone e cirurgia de redução, a mastopexia, enfim, a gente sabe que isso a gente tem que ficar de olho nisso, né? Tem mulheres que podem ter um pouco de dificuldade nisso. Na prótese de silicone, pode ter menos leite. Eu percebi Pode acontecer. isso. Pode acontecer. Então, quem tem prótese de silicone e mastopexia, é bom ter um acompanhamento, né? E os pediatras e consultora de amamentação, ficar de olho, porque cai produção, sim. Mas a mãe com silicone, ela consegue amamentar. Ela consegue é amamentar. E não é porque ela tem silicone que ela não... E até a mulher que fez mastopexia também consegue, mas tem que ter um acompanhamento. Hoje a gente sabe que mulheres que têm mastopexia, os médicos eles não garantem, porque na redução, às vezes, sai alvéolo, sai ducto. Então, a gente só sabe quando o bebê nascer. Não tem como você prever. Não tem como prever. Não tem como a gente saber como o corpo vai reagir, né? Com certeza. E as rosquinhas de amamentação? Gente, a rosquinha... As rosquinhas... É febre agora, né? Fala um pouquinho pra gente. As rosquinhas... Pra que serve? Hoje é a salvação delas. Por quê? Porque a gente sabe... Sempre se usou muito absorvente e... Por muito tempo, eu nem sei quanto tempo, mas por muito tempo usou isso para quê? O absorvente era para não ficar vazando e a concha, elas meio que armazenava aquele leite, né? Proliferação de bactérias, né? E aí, acho que começaram a ver que algumas coisas desses artefatos aí estavam prejudicando a amamentação. E aí surgiu a história da rosquinha. A rosquinha, ela nada mais é para proteger o bico que está assado, né? Que está assado, está escoriado. E aí, quando vaza, acaba vazando na rosquinha. Então, é uma coisa ideal, eu não sei. Talvez, eu acho que como tudo tem que ter higiene, né? Porque... Qual que é o meu medo da rosquinha? Essa rosquinha ficar para lá e para cá, né? Ela vai amamentar, deixa no braço do sofá e aí coloca de novo, tá úmida e pode levar bactéria e fungo do mesmo jeito, né? Então, eu acho que tudo tem que ter higiene. Mas a rosquinha hoje é a melhor opção, né? E as mães gostam bastante. E as mães gostam porque também é reutilizável, né? Às vezes comprava caixas e caixas de absorventes e... O que acontece muito aqui na Baixada, que eu percebi? Tem muito caso de candidíase mamária. Muito. Candidíase é o fungo, para quem não É o fungo conhece. que gosta da proteína do leite. E aí... No quentinho e úmido, pronto. E aí, o que acontece? Elas começam... o bebê tá com 2 meses, já passou da fase crítica, a amamentação já não estava doendo, começa a doer. E aí, o que acontece? Começa a trazer desconforto, é uma dorzinha leve, aí abre uma feridinha no bico, aquela feridinha demora para cicatrizar... E o bebê sai do peito, ela começa a sentir dor ainda, começa como se fossem umas agulhadas. Uma me falou que parecia que tinha alguém puxando o cabelo dela, assim, para trás, de tanta dor quando o bebê pegava. E aí, é candidíase mamária, né? Porque a gente não sabe, tem milhões de fatores, né? Imunidade da mãe cai, ou ela fez alguma coisa de errado. A concha era muito ruim, porque ficava ali cozinhando. Assando né? ali. Ela fazia até um vaporzinho, né? Casa ideal para o fungo, mas muitas mulheres não têm informação e muitas mulheres eu vejo que usa absorvente, usa concha. Eu sempre falo, gente, se vocês ouvirem alguma informação dessa, manda para um monte de mãe, porque muitas mães precisam saber ter essa informação, né? Então, hoje a gente tem bastante problema aqui na Baixada de candidíase mamária e a rosquinha ela evita muito a mãe não ter esse tipo de problema. Tem algumas mães que têm o mamilo plano, semiplano. Você indica o bico de silicone? Não indica? Gabi, eu indico o bico de silicone em algumas situações, tá? E depois a gente vai tirando nesse processo, né?
Tem algumas fonos que eu vejo que indicam também, mas eu não indico para todos e eu não falo, eu preciso avaliar primeiro. Porque hoje a gente sabe que todas as mulheres conseguem amamentar com técnica, né? Se não tiver um profissional do lado, elas não vão conseguir. O bico de silicone na apojadura, para mulher que não tem, que tem um bico ou invertido ou plano, ele ajuda bastante. Só que ela precisa ter uma boa produção de leite, porque senão o bebê só vai sugar. Então, tudo isso a gente precisa ver, né? Então, o bico de silicone, eu não descarto ele totalmente. É que a gente, no hospital, a gente vê bastante. Como a gente trabalha em alguns que são amigos da criança, é totalmente proibido. Mas a gente vê que, em alguns casos, a gente acaba colocando... E dá certo. E a mãe consegue amamentar, e a gente vai fazendo um desmame do bico. Isso. E acaba até formando. É isso que eu faço, porque depois o bebê ele tem dificuldade de mamar nos primeiros dias. Depois ele já vai ficando espertinho. Então, o que eu falo para elas, né? Começa com o bico e quando ele estiver mais tranquilo, você tira o bico e faz a prega para o bebê conseguir mamar. Então, para ir desmamando. Eu tenho muitos casos que a mãe começou com o bico de silicone e tirou. Só que o que acontece? Como tudo, tem mulheres que têm bico e tá com o bico de silicone, porque acha que o bico de silicone vai evitar ela ter lesão. E não é assim, piorando, né? Então, o bico de silicone é só com indicação de profissional, né? Ó, eu acho que o bico de silicone vai te ajudar. Agora, as mulheres não sabem, né? Tem aquele... Às vezes é porque a vizinha, eu consegui com um bico de silicone. Vai resolver a tua vida. Ela quer colocar ela vai colocar. Só que aí a mulher que tem bico começa a machucar, pode dar candidíase mamária, começa a ferir, aí na hora que ela tira, arranca a pele junto. Então, isso é mais difícil. Hoje, o que eu mais vejo é a preocupação delas quererem amamentar. Eu não sei ao certo, mas eu já ouvi pesquisas, hoje já mudou. Mas de 100 mulheres que têm bebê hoje, 50 não conseguem amamentar. Elas amamentam até 52 dias de vida do bebê. E a laser terapia? Muitas mães têm essa dúvida se ajuda, se não ajuda, o laser como que terapia, funciona? né? O laser hoje, eu falo que ele veio para agregar em muitas situações, né? Ele é maravilhoso. Onde que entra a laser terapia na amamentação, né? Hoje eu faço laser terapia e eu faço a bandagem elástica, que é o tape, que ajuda na apojadura. O laser, ele vai ajudar na cicatrização. Por quê? Porque ele acelera a cicatrização, o processo de células. Ele traz uma analgesia para a mãe. Então, isso, elas acabam viciando até. Elas falam, posso fazer amanhã de novo? Não pode, né? Tem um período de 48 horas que tem que ser respeitado, né? Só que, assim, elas sentem alívio na hora. É imediato. É imediato. Já aconteceu de ter caso de até chegar no hospital, a mãe saiu um pedaço do bico da mãe na minha mão. Caramba, meu Deus. Sabe? Tem que ter um tratamento. Hoje, além do laser, eu indico camomila. Já no hospital, eu falo, leva o pé no hospital, assou, faz compressa de camomila. Eu não indico mais a pomada, a lanolina. Sim, tá? Eu vejo ainda muitos médicos obstetras indicando, às vezes elas compram antes, já levam para o hospital, mas a lanolina eu não indico mais, por conta que a gente sabe que não ajuda em nada e o bebê só escorrega do bico. Sim. Né? Então, hoje é a luta. Tem mãe que já sai com a receita do obstetra com a lanolina lá. E só vai gastar dinheiro porque não vai ajudar, vai até prejudicar. A gente orienta as mães a passar o próprio leite mesmo, porque ajuda muito na cicatrização, né? O laser faz o papel do sol, né? Então, as nossas avós estavam certas, né, de deixar a mama no sol. O laser, ele faz isso. O laser ele tem uma baixa radiância, né? Mas é que ele faz isso em tempo recorde, né? O sol, ela teria que ficar muito tempo ali tomando sol para calejar. O laser, a mãe às vezes está na pojadura e o bico está machucado. Ou então o bico não está machucado e ela está na pojadura. E aí ela quer que eu faça o laser mesmo assim, porque ela acha que vai melhorar o desconforto da pojadura. Só que o laser, ele aumenta a produção. Então, eu não posso fazer o laser. Então, eu não posso fazer o laser, por exemplo, às vezes na mastite. Então, o laser, ele é bem delicado também. Tem alguns casos que a gente não pode. Já na candidíase mamária, o laser é indicado. E, às vezes, só melhora com 8 sessões de laser. Por quê? Porque é chata para tratar. O laser, ele é sensacional para tudo, assim. Maravilhoso. A gente queria te agradecer e você é muito bem-vinda aqui. A gente vai gravar outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado.
E a gente vai gravar um outro vídeo com ela também. Só de dúvidas, porque Só a de gente recebeu dúvidas. bastante, né? E é isso, gente. Até o próximo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.